Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 3 práticas que mais aprovam alunos em concursos públicos e que são as práticas que mais funcionam do ponto de vista científico. Se você não me conhece, meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, fui aprovado em primeiro lugar nacional nesse concurso, sou coach, professor e mentor para concursos. Antes de falar das 3 práticas que mais funcionam, eu vou falar de uma 4ª prática que não funciona, mas que você aplicou durante toda a sua vida de colégio e de faculdade. E como deu certo, afinal de contas você já tem uma graduação e está querendo estudar para concursos, dificilmente alguém vai te convencer do contrário. Que prática é essa? É a prática intensiva. Prática intensiva é a famosa meter a cara nos livros. Quando você lê algo repetidas vezes, de maneira seguida, você lê várias vezes a mesma coisa, uma vez atrás da outra, até você se familiarizar, memorizar e aí prestar uma prova. Esse método está arraigado na nossa cultura. Foi passado de geração para geração, tanto no mundo acadêmico, de professor para professor, como também nos estudantes, de pai para filho. Essa foi a técnica que foi passada para você como a que mais funciona. E por que as pessoas acreditam que ler um negócio múltiplas vezes vai fazer você aprender mais? Porque quando você faz isso, você ganha rapidamente uma sensação de fluência, uma sensação de familiaridade com o assunto. Isso é muito notável, é muito perceptível. Rapidamente você percebe, pô, estou memorizando, estou me familiarizando, aí você lê a mesma coisa várias vezes, aí cada vez que você lê, parece que você já sabe o que vai acontecer antes mesmo de você ler, e você sabe mesmo porque você leu há pouco tempo, mas é um estudo que está baseado principalmente na sua memória de curto prazo. E como está baseado na memória de curto prazo, ela só funcionaria para uma situação de colégio e faculdade mesmo. Que situação é essa? Se você é como eu e como 99% das pessoas que fazem faculdade, como que era o seu dia a dia numa prova? Você tinha a prova aqui num determinado dia, e aí faltando 3 dias para a prova você começava a se preocupar. Você falava assim, caramba, preciso estudar para essa prova. Aí você ia atrás dos livros, dos artigos. Eu no meu caso, ia atrás do caderno da Verônica, sempre fui atrás do caderno da Verônica. A Verônica era uma colega que sempre anotava tudo bonitinho, o caderno dela era o mais disputado nas vésperas de prova. E aí você preparava tudo, e aí faltando 2 dias ou faltando 1 dia, você mergulhava a cara nos livros e lia aquele capítulo daquele livro várias vezes, lia o caderno várias vezes, lia. E aí chegava no dia da prova, você ia lá e acertava de repente 70%, 80%, enfim, você ia bem. E aí aquilo fez você ser aprovado na faculdade, porque você fez isso ao longo de 5 anos. Como que você vai convencer essa pessoa de que essa técnica não funciona? Da seguinte maneira: a percepção rápida de conhecimento adquirido, ela é óbvia aqui. Você estudou 2 dias para a prova, juntou um monte de conhecimento, fez a prova e tirou uma nota satisfatória. Só que pensa no seguinte, anota isso que eu vou falar agora. Se aprendizado significa adquirir um conhecimento e uma habilidade e poder aplicar esse conhecimento ou habilidade no momento futuro, então o quão rápido você aprende esse conhecimento ou essa habilidade é apenas uma parte da história. Concorda comigo? E aí aqui você aprendeu rapidamente, fez a prova, passou. E aí o que você fez depois que você prestou a prova? Você foi beber cachaça, beber cerveja, foi comemorar no bar, ou foi pegar onda, ou praticar esporte, seja lá o que você goste de fazer. Mas certamente, uma coisa que você não fez foi, nos dias seguintes à prova, monitorar esse conhecimento. Certamente você não fez isso. Ah não, eu fiz a minha prova e aí nos dias e nas semanas seguintes eu fiquei monitorando para ver se o conhecimento ainda estava lá. Você não estava nem aí se o conhecimento estava lá. Você já fez a prova, já foi bem, já passou. Dane-se. Se você esqueceu depois você nem sabe e nem quer saber. Pois é, no estudo para concurso público, quando você estuda as coisas, elas não vão ser exigidas de você no dia seguinte ou 2 dias depois. Muitas vezes você vai estudar um negócio aqui e aí ele vai ser exigido de você, às vezes 8 meses depois. Às vezes 1 ano depois, às vezes 2 anos depois. Então você precisa
abordar de maneira diferente, porque os conhecimentos adquiridos por meio da prática intensiva, eles vêm rápido, mas eles vão embora com a mesma velocidade, porque eles estão sendo baseados na memória de curto prazo. Então, quais são as 3 práticas que vão fazer você aprender e reter aquela informação para usar no futuro? 3 práticas principalmente. A primeira delas, prática espaçada. Pessoal, esses conhecimentos que eu estou passando para vocês, principalmente a partir de agora, eles estão baseados principalmente nesse livro aqui, Fixe o Conhecimento, que é um livro brilhante para todo mundo que quer se inteirar um pouco mais sobre educação, sobre aprendizado. Esse livro aqui, ó, boa parte do final dele é só baseado em artigos científicos que comprovam as informações que eu vou passar para vocês. Então, a primeira prática é a prática espaçada. O que significa a prática espaçada? Significa que, ao longo do tempo, você vai estudar um assunto, depois estudar esse assunto de novo, depois estudar esse assunto de novo. Ou seja, ao longo do tempo, você vai repetidas vezes estudando o mesmo assunto sob abordagens diferentes. Então, por exemplo, aqui você leu teoria, por exemplo. Aqui você fez exercícios. Aqui você respondeu flashcards. Não importa, tá? O que importa é que, ao longo do tempo, ao invés de gastar um mundaréu de horas estudando seguidas vezes, num curto espaço de tempo, o assunto, você vai espaçar isso ao longo do tempo. Por que isso é importante? Porque para você conseguir aprender alguma coisa e jogar aquela informação na sua memória de longo prazo, que tem uma capacidade, até onde você sabe, praticamente infinita, você precisa passar por algumas etapas. Então você precisa fazer com que os vestígios de memória, ou aqueles novos conhecimentos que você aprendeu, você precisa fazer com que esses novos conhecimentos, eles possam passar para o seu cérebro e passar por um processo de consolidação, que é justamente quando esses novos conhecimentos se juntam com conhecimentos prévios e ganham força, ganham solidez ao longo de dias, semanas, muitas vezes meses. E para conseguir dar essa solidez a essas informações, você precisa revisitar esses assuntos ao longo do tempo. É isso que acontece. Só que para que isso aconteça, para que você consiga transformar esses vestígios de memória, consolidar essas informações e jogar essas informações para a memória de longo prazo, você precisa dar tempo, você precisa dormir, você precisa deixar o sono agir em cima dessas informações, você precisa dar a oportunidade para o seu cérebro misturar ou juntar essas informações com conhecimentos que você já tem, construir novos caminhos para essas informações, para que você consiga acessar essas informações de diversas maneiras, o que te dá inclusive versatilidade. E para que isso seja possível, eu repito, você precisa de tempo. Tem um estudo muito interessante que convalida essa teoria, que é um estudo que foi conduzido por Moulton, por Carol Ann Moulton. Carol Ann. Ela fez um estudo com médicos, 38 médicos. E desses 38 médicos, todos eles foram submetidos a um curso de teoria e prática de um curso de medicina sobre suturação de vasos sanguíneos, alguma coisa assim. E aí, metade desses médicos, ou seja, 19, eles fizeram todas essas aulas de maneira seguida. Teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Fizeram as 4 aulas seguidas. O outro grupo fez essas mesmas 4 aulas, mas com um intervalo de 1 semana entre cada uma dessas aulas. E aí, se eu não me engano, 1 mês depois da última aula de cada um dos grupos, foi aplicado um teste prático. E, como vocês já devem imaginar, o grupo de pessoas que conseguiu espaçar essas aulas em 1 semana entre cada uma delas conseguiu um desempenho muito superior nesse teste. Foi um estudo muito famoso, um estudo muito bacana que convalida a importância da prática espaçada. Qual que é a segunda prática importante que vai ajudar você a solidificar os seus conhecimentos? A prática intercalada.
prática intercalada. O que seria a prática intercalada? É você intercalar diferentes disciplinas ao longo dos estudos. Então, ao invés de você estudar 10 dias seguidos só uma disciplina, direito constitucional, por exemplo, e depois 10 dias seguidos direito administrativo, depois 10 dias seguidos tal disciplina, ou mesmo um dia só, né? Podemos até simplificar. Um dia eu vou estudar o dia inteiro constitucional, no outro dia um dia inteiro administrativo. Não, você vai intercalar essas disciplinas. Vai estudar 1 hora de constitucional, 1 hora de administrativo, 1 hora de contabilidade, 1 hora disso, e aí você vai intercalando essas disciplinas. Quando você intercala as disciplinas, você consegue também mais versatilidade e consegue, até por meio de melhoria de concentração, por melhoria de estímulos, consegue fixar muito melhor essas informações. Um outro estudo muito interessante que convalida essa hipótese foi um estudo conduzido por Doug Rover, não sei como é que se pronuncia o nome desse cara, nem quero saber, Doug Rover, não sei como se pronuncia, e Taylor, sobrenome Taylor, né? Primeiro nome Kelly. Foi um estudo sobre cálculo de volume de figuras geométricas. Então, cada um foram divididos mais uma vez em 2 grupos de estudantes. E aí, o primeiro grupo teve que calcular, não lembro exatamente quais eram as figuras, mas tinham que calcular a área de uma esfera, de um cubo, de um cone, de um semicone, sei lá. Eram 4 de cada, né? 4 esferas, 4 cones, etc. O primeiro grupo calculou o volume das 4 esferas de uma vez, depois o volume dos 4 cones de uma vez, depois 4 da outra de uma vez e depois 4 da outra de uma vez. E aí o outro grupo intercalou, calculou o volume de um cone, depois o volume de uma esfera, depois o volume do cubo, e aí depois calculou de novo o volume de uma esfera e assim foi intercalando o cálculo desses volumes. Resultado: logo depois que eles calcularam todos esses volumes, foi feito um teste. E aí nesse teste, o pessoal que calculou as áreas de maneira repetida foi melhor. Então o cara que calculou o volume de 4 esferas, depois 4 cubos, depois 4 não sei o que, essa galera foi melhor nessa primeira prova. E aí você poderia falar, pô Thomas, você não acabou de falar que tem que intercalar? Pois é, mas uma semana depois foi aplicada uma nova prova para que eles calculassem o volume dessas figuras geométricas. E aí o pessoal que fez a intercalação, o pessoal que conseguiu intercalar, eles foram muito melhor na prova uma semana depois. Então percebam, não adianta você rapidamente acumular conhecimento sobre uma determinada atividade se uma semana depois você praticamente perde todo esse conhecimento. Então, prática intercalada funciona muito melhor do que prática repetitiva. E a terceira prática que funciona muito bem é a prática variada. A prática variada é basicamente você misturar vários assuntos na hora de treinar. Então, um exemplo bem simples, se você está usando raciocínio lógico, talvez depois de você já ter passado por todas as aulas, já ter tido a chance de treinar, com um pouquinho mais de repetição, num estágio mais avançado, na hora que você vai treinar, você não vai treinar 15 questões de análise combinatória, depois 15 questões de conjuntos e depois 15 questões de diagramas lógicos. Você vai misturar esses assuntos. Vai calcular, vai resolver uma questão de conjuntos, uma questão de análise combinatória, uma questão de outro assunto. Isso vai te dar também mais versatilidade. Na hora da sua prova, você não vai ter que lidar com 15 questões de um assunto, depois 15 de outro, depois 15 de outro. As questões que você vai enfrentar no dia da prova vão estar misturadas. E se você não treina assim, como que no dia da prova você vai conseguir sair bem numa situação como essa? Então aqui você está treinando da maneira mais parecida possível com a que você vai enfrentar na prova. Isso te ajuda a achar caminhos diferentes, né? Resolver questões sobre o mesmo assunto, mas com abordagens diferentes. É o que eu falei agora da versatilidade. Como que você vai conseguir versatilidade se você resolve 500 questões de um assunto, 500 questões iguais, e depois 500 questões iguais de outro assunto? Você precisa variar essas informações e essas questões. Beleza? Prática espaçada, prática intercalada, prática variada. A prática intensiva pode ter funcionado na sua escola, na sua faculdade, mas em concurso público é muito difícil que funcione. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, peço que clique em curtir e se inscreva no meu canal
para que eu consiga continuar produzindo vídeos para ajudar os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.